Bom dia, sextou! Mais um café que desperta pra você. Pra despertar o quê, gente? Eu sempre falo aqui, toda vez, conhecimento. E quando a gente conhece, quando a gente se informa, a gente se transforma. Então é preciso a gente abrir o coração, abrir a mente para conhecer. Se você quer prosperar, você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida transformada, você necessita de conhecimento, gente. Na sua casinha, tomando leitinho com café, assistindo televisão, assistindo novela, você não vai conseguir avançar. Você tem que parar e aprender. E o tema de hoje, gente, não sei se vocês aí estão prestando atenção nas frases que foram postadas nessa semana. O tema é autodisciplina. Gente do céu. E a palavra de Deus fala tanto sobre isso. Sabe o que a palavra de Deus fala quando a gente tem esse tema aqui que foi proposto pelo Napoleão Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, este livro aqui, quando ele menciona essa palavra autodisciplina no seu capítulo 10, ele fala sobre domínio sobre si mesmo. Será que você consegue já fazer o link aí com a palavra de Deus sobre domínio sobre si mesmo? O que a palavra de Deus fala? Que nós precisamos ter domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito. Então, gente, antes de Napoleão Hill, nós temos a palavra de Deus. Então, a gente vai fazer esses links, tá bom? E aí, olha só, gente, na autodisciplina, o que Napoleão Hill, eu falei errado, né? Falou Hills. Napoleão Hill fala sobre a autodisciplina. Então, ele fala assim, ó, a pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras pessoas. Outro que ele fala aqui, ó, a forma de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. Então, olha só, gente, só isso a gente já consegue fazer uma boa reflexão, né? Então, se eu não consigo me dominar, como que eu vou dominar os outros? Como que eu quero ter uma empresa se eu não consigo dominar a mim mesma, né? Então, são reflexões que a gente precisa começar a executar para que a gente possa mudar, né? Ter uma mentalidade, a mudança de mente. E aí, olha só, Napoleão Hill, ele coloca 3 situações dominantes de quem não tem autodisciplina. Então, são 3 situações, gente, e a gente vai ter que pensar muito bem sobre isso, ó. Compulsão por comida, compulsão por sexo e opiniões imprecisas. Gente, é muito forte isso daqui. Abre a sua mente, para de ser louca, para de ficar com dogmas aí, ó. Presta atenção. O que é a compulsão por comida? É o excesso, é o exagero, né? É você, muitas vezes, ter uma má alimentação, né? Você prejudica o seu corpo e você prejudicando o seu corpo, você vai prejudicar sua mente e você não vai ter domínio pela sua mente. Você sabia disso, gente? É muito sério essa questão da comida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente não consegue ter um pensamento saudável. Olha só, gente, a gente precisa ter esse entendimento, né? Então, a compulsão por comida, a compulsão pelo sexo, que o desejo, ele faz parte, né? Ele é legítimo, o desejo ele é legítimo, todo mundo tem o desejo, mas a emoção exagerada por isso traz destruição. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, você tá ouvindo agora. Então, começa a ter autodisciplina sobre isso. Mas, Juliana, e quem não faz nada? Oh, meu Deus do céu, filha, pelo amor de Deus, ajuda nós, né? Ajuda, porque o casamento ele necessita. Porém, todavia, entretanto, né, com moderação. E é isso que ele vem falar. Como o nosso foco é mulheres, né? Esse foco aqui que eu trago aqui é o foco em mulheres. A gente sabe que as mulheres, ela tem um olhar mais emotivo sobre isso, né? Não é igual o homem que tem o desejo exacerbado, né? Exacerbado. Mas a mulher, ela tem aí uma visão diferente do homem. Então, quando eu olhei para esse livro, eu consegui identificar aí qual que era a diferença, né? Desse olhar
do sexo do homem e da mulher. E aí, olha só, outra coisa que ele fala aqui, ele fala 3 situações, né, sobre o que prejudica o seu domínio, né? Então, a compulsão por comida, por sexo e opiniões imprecisas. Então, essas opiniões imprecisas, e eu achei muito interessante quando ele fala sobre isso, e ele fala assim que muitas vezes a pessoa ela tem mente de gafanhoto. É aquela pessoa que pula sobre opiniões dos outros e não chega a nenhum lugar. Ela não tem a sua própria opinião. Por quê? Porque ela não vai atrás de conhecimento, né? Ela não vai atrás de autoconhecimento. Ela não vai atrás para saber se aquilo de fato é verdade. Ela acredita aqui, ele acredita ali, acredita aqui. E isso prejudica. Por quê? Porque a pessoa não vai ter o quê? Propósito. A pessoa não tem o quê? Foco. Então, como que a pessoa ela vai, né? Ela vai crescer se ela não tem uma visão clara do que de fato ela acredita, né? Ela vai sempre na opinião dos outros. E outra coisa que eu achei interessante sobre dentro dessas opiniões imprecisas, só ele fala de pessoas que falam de seus planos para outras pessoas, e isso ele fala que é totalmente errado. Quando a gente conta os nossos planos para outras pessoas, talvez você vai falar assim, isso daí eu já sabia, né? Isso daí eu entendo que eu não tenho que ficar contando as coisas para as outras pessoas. Mas isso só vem reforçar, né? Que esse livro aqui, gente, ele foi escrito, olha, em 1937 ele foi publicado, 1937 ele foi publicado. Ele ficou guardado esse livro uns 70 anos mais ou menos. Então, olha só, né? Então, isso só vem reforçar pra gente que a gente precisa ter controle da nossa língua. Porque a gente perde a nossa bênção por causa da nossa língua. Porque a gente fala demais, fala o desnecessário, dá opinião que sendo que a pessoa nem pediu. E eu já passei por isso, de eu tentar ajudar as pessoas, né? E achar que eu estava na minha razão e contar pra ela, não, você não tem que fazer isso. Mas ela não pediu minha opinião. Então, a gente só pode dar opinião para quem pede, né? Então, olha só, tudo isso tá dentro do autocontrole, né? Então, eu preciso me autocontrolar, né? Eu preciso ter domínio sobre a minha mente, eu preciso ter domínio sobre o meu corpo, eu preciso ter domínio sobre a minha língua. Então, são 3 situações aí que a gente precisa pensar pra gente poder avançar. Então, outra coisa assim, muito interessante que eu achei aqui neste livro e eu quero compartilhar aqui com vocês, é que ele fala que esse autodomínio, quando ele não é atingido, ele se torna, sabe o quê? Um vício. Olha só, gente. Então, por isso que a gente fala sobre compulsão, né? Compulsão, o excesso. Então, tudo que vira excesso, ele começou por quê? Pelo pouquinho, né? Pela constância do pouco. Então, hoje eu vou comer um pouco, amanhã um pouco, quando vê, você já tá, né, tendo hábitos alimentares ruins. Então, olha só, gente, o que a gente precisa pensar sobre a autodisciplina? Eu preciso me enxergar, eu preciso me conhecer, eu preciso ver o que é que eu estou exagerando, né? E eu preciso, se eu quero ser transformada, se eu quero mudar de vida, então eu preciso me controlar. Então, será que você está dormindo demais? Será que você está dormindo de menos? Será que você fala demais? Será que você não fala nada também? Porque tudo a gente precisa ter o quê? Autocontrole, equilíbrio, né? O desequilíbrio do menos ou do mais, isso vai trazer muitas circunstâncias ruins para sua vida. Então, esse livro, ele traz essa reflexão fortíssima sobre o domínio sobre si mesmo, sobre ter esse autocontrole. Se eu quero ter autocontrole, eu preciso fazer uma autoavaliação. O que é que eu estou fazendo em excesso? Então, os meus hábitos, eles estão relacionados com essa autodisciplina. Então, o que eu tenho que fazer então? Então agora você tem que mudar o seu hábito. Então, você vai ter que se reorganizar. Vai ter que, primeiro, autoavaliação. O que é que está me prejudicando? O que é que está em excesso, que eu não consigo controlar? Então, eu vou ter que refazer os meus hábitos, né? Minha rotina, para que eu possa ter aí o equilíbrio. E eu vou trazer para vocês uma mulher da Bíblia que é uma pessoa que não tem domínio próprio, que não tem o autocontrole. E o foco dela, eu trouxe aqui,
Qual que era o problema dessa mulher em específico? Falar demais. Você já ouviu aquela frase? Minha mãe que fala, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Pois bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente, fala. Nossas palavras, elas são sementes. E as sementes, elas vão frutificar em qualquer momento. A qualquer momento ela vai frutificar. Então, essas palavras que muitas vezes a gente fala, elas podem ser bênçãos e podem ser maldição sobre a nossa vida, né? E sobre a vida do outro. Então, eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Muitas vezes a gente perde a nossa bênção porque nós não estamos tendo o autocontrole de pensar antes de falar, de pensar antes de agir. A meditação no livro de 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16. Então, olha só, nesse trecho vai falar que Davi, ele trouxe a arca de Deus para cima da arca de Obed-edom, a cidade de Davi, com muita alegria. E aí, o que acontece quando ele traz essa arca para a cidade? Ele fica muito, muito feliz por trazer essa arca. Então ele começa a dançar, a saltitar, a cantar ao Senhor, a se expressar diante de Deus. E aí, o que acontece com Mical? Ela começa a observar o comportamento de Davi e começa a julgar ele. Será que já aconteceu isso? Eu acho que não, nas igrejas que eu fui nunca aconteceu isso. Da pessoa olhar para outra, ai, pra quê? Pra que gritar? Pra que chorar? Pra que falar um aleluia alto desse jeito? Nossa, ficar olhando pro outro. Sabe o que é isso? Você tá julgando o seu irmão. Deixa ele se expressar da vontade, né, do jeito que ele quer diante de Deus. Isso não tem nada a ver com você. Deixa a pessoa se expressar. E aí o que acontece? Você não quer fazer? Amém, tá tudo certo. É a sua postura diante de Deus. É a sua expressão diante de Deus. Cada um tem a sua. Mas pra que ficar analisando o outro? Enquanto você tá analisando o seu irmão, enquanto você tá julgando o seu irmão, você tá deixando de estar na presença de Deus. Você tá perdendo tempo. Olha só, gente, é muito forte isso aqui. E é o que aconteceu com Mical. Mical, em vez de estar toda feliz, alegre que a arca do Senhor voltou, não, ele ficou observando e julgando o jeito que Davi estava ali se expressando. Então, olha só, a palavra fala assim, que ela desprezou Davi no seu coração. Então, gente, ó, é o que a gente fala muito sobre a mente, né? Então, tudo que a gente não controla aqui, vai aqui e depois a gente vai externalizar. E foi o que aconteceu. Ela, não suficiente, né, de ficar olhando, julgando e desprezar Davi no seu coração, ela chega em Davi e ela fala para Davi, ela tem, olha só o que ela fala para Davi, ó. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Gente, olha que falta de respeito que ela falou. Ela disse isso pra ele. Quer dizer, ela não contente, né, de ver e julgar, ela ainda vai lá e expressa, porque é o que acontece, tá, pessoal? Não vem falar que, não, você fica no meu coração, não vai ficar no seu coração. Você vai se expressar, ou você vai contar pra alguém, que isso também é uma fofoca, né? Você vai se expressar. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você vê alguma coisa que você acha que não é de acordo, gente, é só você repreender, vai, amém, Jesus. Esse é o jeito dela, o meu jeito é de outra forma, e tá bom, e é isso. Então, a gente tem que aprender a respeitar, né, as expressões das outras pessoas, a respeitar o jeito da outra pessoa. Ela pediu sua opinião? Não, então fica quietinho. É isso. É isso que a gente precisa aprender. E aí, você sabe o que aconteceu? Qual foi o que ela perdeu? Ela, olha só, a palavra de Deus fala assim, ó, que Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Quer dizer, ela perdeu sua bênção. Então, ela queria tanto ser mãe e ela acabou perdendo a bênção porque falou demais. Falou demais. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com o que a gente fala. Então, o nosso tema de hoje foi incrível, hein, gente? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. É muito importante, mulheres lindas do meu coração, que você se inscreva nesse canal para que cresçam, né? Para que cresça mais esse canal, para que chegue até outras mulheres e que possamos ter aí nosso tempo, né? Esse é o momento para nós, um tempo que a gente separa para cuidar da nossa mente, para cuidar do nosso coração. Aqui, no Café que Desperta, ele foi preparado para você, mulher.
para você ter esse tempo precioso de aprendizado, de ser melhor a cada dia, como pessoa, como mãe, como filha, como esposa. Então não deixe de inscrever nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixa de curtir, comentar e bora lá, vamos crescer esse canal em nome de Jesus, que alcance muitas mulheres e que possamos fazer a diferença, né? Fazer a diferença no nosso trabalho, fazer a diferença na nossa profissão, na nossa família. Esse é o objetivo desse canal, gente. É que traga para você aprendizado, desenvolvimento pessoal em todas as áreas, né? Então é isso. Então a gente vai fazer as leituras do livro, vai fazer a leitura da palavra, vamos fazer esse link para que possamos aprender cada vez mais, tá bom? E agora nós vamos fazer a nossa oração. Oremos. Senhor grande Deus e Pai, nosso tema de hoje foi autodisciplina. Senhor, não é fácil, mas com o Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, vai ser mais fácil, né, Senhor? Vai ser melhor. Pai, então nós te pedimos, Senhor, a Tua ajuda, pedimos a ajuda do Espírito Santo. Pedimos, Senhor, Deus querido, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, que possamos controlar, Senhor, fazer a nossa autoavaliação, controlar nossa mente, controlar o nosso coração. Possamos, Senhor, meu Deus querido, controlar as nossas emoções. Então, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, alcança, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Alcança, Senhor, porque nós estamos pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor tenha o controle da nossa vida. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que possamos, Senhor, guardar a nossa língua, para que a nossa língua seja para abençoar, Senhor, que o Senhor venha, através da nossa língua, Senhor, trazer sementes de bênção, Senhor, para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, sementes, Senhor, de bênção, de paz. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo em que nós aprendemos mais da Tua palavra, aprendemos mais com o outro, através desse livro. Então, Pai querido, nós te agradecemos. Muito obrigada, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém e amém.